Salve, salve, família palmeirense! O bicho pegou. John Arias estreou, já cavou pênalti e a imprensa tá maluca tentando entender como o Abel vai montar esse esquadrão. É o Palmeiras com dor de cabeça boa, mas a pergunta que não quer calar: quem vai pro banco pro colombiano jogar? Já chega esmagando o like, se inscreve no Porco Mania, porque aqui o papo é de palmeirense pra palmeirense. Bora pro vídeo! E a gente vai ter agora, o Corinthians tivesse vencido o jogo no estadual, né, a campanha até essa fase leva à definição da próxima. Se o Corinthians tivesse vencido o jogo, ele pegaria o Palmeiras. Como passou nos pênaltis, ele vai encarar o Novo Horizontino, que é o time de melhor campanha, hoje eliminou o Santos, na casa do Novo Horizontino, jogo único. E o Palmeiras vai encarar o São Paulo nas semifinais do Campeonato Estadual. Provavelmente em Barueri. E pela campanha do Novo Horizontino também no Paulista, né? Vai ter a vantagem também de decidir de repente. Clássico contra o São Paulo em Barueri. Já tô vendo o choro deles reclamando do gramado antes do jogo começar. Em campo sintético, caso do próprio Lucas Moura, que tá voltando e tá, sabe assim, tá tendo mais minutagem e é um cara super importante, não só pro São Paulo, mas o cara bem é um dos melhores do nosso país, né? Será que joga? Uma boa pergunta, até porque o Lucas, depois da classificação, ele até estava falando que está retomando a alegria de jogar. A gente tem visto isso no São Paulo, inclusive tem tudo para ser um confronto espetacular esse Palmeiras e São Paulo, porque os dois times em boa fase, os dois times jogando bem. Bom, o próprio Abel disse que quem não viu o jogo, né, 4 até que foi demasiado pelo que o Capivariano jogou. O Capivariano tentou, dentro das suas limitações, jogar contra o Palmeiras. Não ficou lá atrás, não pôs um caminhão na frente do gol, só se defendendo, não. Capivariano tentou jogar, Palmeiras fez 2-0, depois acabou virando por 4. Não foi uma vitória de arrancar suspiros, mas um resultado espetacular para o Palmeiras, que vai, para mim, caminhando, no meu entendimento, eu estava dizendo já semana passada, para mim o Palmeiras é o favorito ao título. Se vai ganhar, não sei, Alex, mas é o favorito. Pô. O Palmeiras ganha nada mais, nada menos que um reforço padrão Europa. John Arias chega e fica no banco de reservas ontem, Alex. Reforço padrão Europa, meu amigo. O Arias não veio para passear, ele veio para ser o dono do time. E quando o Flamengo não participa e o Palmeiras está sozinho, ele acaba sendo realmente, com justiça, apontado como favorito. E o Abel tem razão quando ele fala que o jogo de ontem não foi um jogo do tamanho de um 4-0. Porque o Palmeiras fez 2-0 no começo com o Vitor Roque, depois continuou jogando bem, naturalmente, fluiu o jogo, porém o Capivariano em nenhum momento se acovardou. Foi para cima do Palmeiras, tentou diminuir o placar, o Carlos Miguel fez 2 boas defesas e foi um jogo assim, não vou dizer de igual para igual, mas um jogo de 2 times, não de um time só atacando e o outro só se defendendo. Então até pela postura do Capivariano, um 4-0 soa como um castigo injusto, um castigo, né? Porque a eliminação a gente já sabia que fatalmente aconteceria, principalmente após os 2-0 no começo do jogo. Porém, 4-0, você sair com 4 na Cacunda, não é fácil para ninguém. Ainda mais para um time que não merecia ter saído com 4-0 de campo. Mas o Palmeiras é muito superior. Os últimos 2 gols também saíram de grandes jogadas, de atletas que vieram do banco e entraram muito bem no jogo. Isso a gente tem que falar, porque o Ramon Sosa tinha muitas críticas em cima dele, e nos últimos 2 ou 3 jogos que ele entrou, ele mudou o jogo. O Felipe Anderson, que tem que parar de se machucar, porque esse é o problema dele. Se o Palmeiras tiver o Felipe Anderson da Lazio, que passe dele aí. Então, que fez o Palmeiras se interessar por ele. Cara, os torcedores da Lazio choraram quando ele foi embora. Ele não tinha desfalcado o time em nenhum jogo. Nenhum jogo. Ele foi titular em todos os jogos na Lazio e saiu de lá ídolo. Ele só voltou pro Brasil por uma escolha pessoal, de vida. Só que ele chegou ao Palmeiras e foi uma sucessão de lesões. Se ele conseguir não se machucar, o Palmeiras ganha um excelente jogador como opção para o seu elenco, o Felipe Anderson. Tecnicamente ele é muito bom. Então você tem o Felipe Anderson, você tem o Maurício, que para mim tem que ir para o banco, mas é um jogador útil, porque agora tem o Arias, tem o Paulinho voltando mês que vem. Olha só, então o Palmeiras do meio para frente acaba tendo um time, se não melhor do que o Flamengo. Quem tem que ir para o banco? Quem?
Na minha opinião. Eu posso ter a minha opinião? Lógico que você pode, então mas eu não obrigado, concordo. Tudo bem, aí você fala a sua, tudo na minha. Não concordo. Você tiraria quem do time pra colocar o John Não Arias? é tiraria quem. O cara tá bem, tem que permanecer no time. Maurício pro banco? Calma lá, o Miller tá polêmico hoje. O elenco é que ganha campeonato, mas tirar o cara agora é forte. Não, tem que tirar o Maurício pra pôr o Ciclano. Não tem que tirar nada. Se o cara tá rendendo pro time, tá bem, tem que deixar o jogador. Mas não tá tão bem, viu, Paulo? E com o tempo que o Paulinho tá parado, não pensa que ele vai chegar. O Paulinho não, o Paulinho aos poucos, viu, Guto? Mas o John Arias, você acha... Eu disse até na quinta-feira no Gazeta Esportiva, conhecendo um pouco o Abel, daquilo que a gente não vê de treinamento, mas no dia a dia, eu falei, o John Arias, mesmo relacionado, vai ficar no banco de reservas, vai entrar aos poucos. Sim. Agora, o Palmeiras, daqui a pouquinho a gente vai conhecer o adversário do Palmeiras na fase semifinal, aí é semifinal para é uma decisão. Tem um jogador como o John Arias, que ontem entrou, jogou uns 20 minutos, né? Menos. Mais ou menos, uns 15 isso. minutos. Já foi lá, já demonstrou toda a sua capacidade, pelo menos foi lá, tirou um lance da cartola, um pênalti e tal. Você acha que dá para segurar um jogador desse no banco? O Palmeiras pode se permitir esse luxo, o Guto? Não, acho que tem time para isso, né? E todo mundo sabe da qualidade do Arias. Ele está numa fase de adaptação ao grupo, à equipe, o entendimento do modelo de jogo do Palmeiras, né? Até por isso que ele vai entrando aos poucos. Agora, independente de qualquer coisa, é um jogador que tem a qualidade para decidir. Sim. É porque uma coisa é A certa. qualquer momento no lance. Sim. E o que a gente acompanhou dele no futebol do Fluminense até hoje, depois lá fora, um cara assim, grupo total, cabeça espetacular, uma humildade, além de toda a qualidade que tem. Porque o Guto, tranquilo. o Garrafa, o John Arias, ele foi contratado, mas é aquela contratação de peso, que é aquilo que o torcedor sempre pedia, esperava, né? Aquela contratação que o Abel fala que é a contratação da presidente, mas é claro que ele também participa das conversas sobre jogadores que chegam, né? E nada acontece sem ele carimbar. Um jogador como o Arias, ele não chega para ser reserva. Então a pergunta não é se o Arias vai ser reserva, é em que momento ele passará a ser titular. Isso é ponto pacífico, não existe dúvida. A pergunta é, no lugar de quem o Arias vai entrar em relação ao time que vem jogando. E aí, se você pegar o time que vem jogando, não será no lugar do Marlon Freitas, que é, junto com o Andréas Pereira, os dois são o suporte do meio de campo do Palmeiras. Esses dois são intocáveis do Palmeiras. E aí você tem Maurício, você tem o Alan, Aliás, a gente vai ouvir... você tem o Flaco e Vitor Roque. Daí pra frente, entre esses quatro que jogam no ataque, o Abel vai escolher quem vai sair para entrar o John Arias. Ele não vai ficar no banco. Aliás, o Abel falou sobre o Arias, e a gente vai colocar a palavra do técnico do Palmeiras aqui, porque durante a semana, durante os últimos dias, desde que se confirmou a contratação do Arias, de um modo geral, a crítica falou, não, sai Maurício, entra Arias. Né? E o Abel... Ontem ele tirou o Alan, disse, né? Era para deixar um pouquinho mais fresquinha, aquela história toda tal. Mas na coletiva, olha o que ele fala. Ele não, para mim, ele sinaliza que nesse primeiro momento ou é um ou é o outro, ou é o Alan ou é o Arias. Será que eu interpretei de forma equivocada o que disse o Abel? Porque todo mundo apostava na saída do Maurício. Sai Maurício, entra o John Arias, que mesmo jogando no Fluminense muito pelo lado direito, pode fazer o lado esquerdo com tranquilidade. E traz o Alan pro meio, por exemplo. Traz o Alan pro meio, enfim, você pode, né? Vamos ouvir o que o técnico Abel Ferreira falou. Eu quero ouvir depois o Miller e falando tecnicamente, ele e o Paulo e o Guto falando tecnicamente do lance, né, que ele chama a penalidade máxima. Ele dá um come no cara. Vamos ouvir o Abel Ferreira falando de John Arias, grande reforço do Palmeiras, na tela. Primeiro agradecer ao Presidente que contratou um jogador deste nível e isso para mim é que é o mais importante. Olha o Abel sorrindo. Quando o Portugal tá feliz assim, é porque ele sabe que tem uma Ferrari nas mãos. Justo o penalti, já estava, né, já não sei quantos jogos que não tínhamos um penalti, né? E já podíamos ter tido, mas é claro e portanto é uma dor de cabeça boa, mas é isso que eu quero mesmo.
O Abel, feliz da vida, Abel paz e amor na coletiva ontem, dando sorriso para os repórteres e tal, e não poderia ser diferente depois de um belo resultado e um belo reforço. Miller, você já, semana passada, falou do Arias, né? A sua opinião agora eu quero já, inclusive coloca o lance aí, ele já entrou, já, ó que ele faz logo de cara, fala pra gente do lance do pênalti e da importância de ter o Arias, ou estamos exagerando um pouco com o John Arias, Miller? Não, o John Arias é um bom jogador. Todo treinador gostaria de tê-lo na sua equipe, né? Ele é um jogador dinâmico, né? Joga na direita, joga na esquerda, tanto é que ele sofreu o pênalti entrando pelo lado esquerdo, né? Da defesa, do ataque do Palmeiras, e do lado direito da defesa do time adversário. É claro que ele foi contratado para ser titular, né? Agora, o treinador, o Abel, ele tem duas opções. Ou ele tira o Maurício ou ele tira o Alan. Eu tiro o Maurício. Porque existe o jogador que encurta o time, existe o jogador que estica o time. Então já tem o Vitor Roque e o Flaco Lopes, que praticamente eles encurtam o time. E o Alan estica o time. E na individualidade ele é muito bom. E é um garoto, ele está jogando. Quer dizer, se ele não for vendido, que eu acho que não vai ser, para mim tem que sair o Maurício e o Arias ali. Encurta ou estica o time? O Arias faz os dois. O cara é completo, joga em qualquer ponta e ainda arma o jogo. O Abel, com essa declaração, ele surpreendeu a todos, porque ele mostra mais um revezamento ali com o Alan. Né? E o Miller, você já falava, será que já está imaginando que pode ter alguma coisa engatilhada aí na saída do Alan para o exterior e por isso, né, não, entre aspas, não queimar o Maurício, começar a mexer mais no garoto? Pode ser isso. Agora, Libertadores, Copa do Brasil, todo mundo vai jogar, Campeonato Brasileiro. Tem espaço para todo mundo. Ainda mais na intensidade, com as viagens que tem. Hora vai jogar um, hora vai jogar outro, hora vai jogar outro. E vai jogar todo mundo, e jogadores que têm qualidade para manter, né, a qualidade da equipe, a competitividade da equipe, né? O poder ofensivo da equipe. Agora, Guto, taticamente, analisando esses jogadores do Palmeiras, que são conhecidos de todo mundo, na sua visão, assim, o Arias combinaria mais entrando nesse time do Palmeiras? Em que posição ali, pensando nos outros jogadores que o Palmeiras tem? Aonde o Abel... Gutão, você não vai vaselinar agora, vai? Não, cara. Ele joga... Eu acho que ele joga bem na direita, ele joga bem no meio, ele joga bem na esquerda. Ele joga até numa aproximação como segundo atacante. Sim. Porque ele é explosivo, ele é driblador e ele é cabeça pensante. Ele tem o poder do passe, ele tem o poder de individualizar e também de jogar em parceria, jogar no coletivo, né? Talvez seja um dos jogadores agora de volta ao futebol brasileiro mais lúcido do futebol brasileiro. É um cara que não é só uma coisa nem só outra, ele é fisicamente, tecnicamente e taticamente bom jogador. Essas qualidades que eu coloco no Maurício também. Taticamente, fisicamente, porque desde Veiga já falava, não, Veiga vai jogar Maurício no banco, é dele, então ele fica aqui fazendo fazendo gestinho. Não é paixão, cara, é realidade. Não é realidade. É realidade. Você só criticou o Maurício. Não tenho procuração para defender o Alex, mas ele não criticou. Ele está fazendo uma avaliação que tecnicamente para ele, o Arias pode entregar mais. O Alan tá indo embora, aí vocês ficam menosprezando. Maurício, aí você fica falando, o Maurício não dá, aí vai o cara que vai jogar. Você está jogando o Arias do lado direito, daqui a pouco vai vender. O Arias do lado esquerdo, joga em qualquer lugar lá. Não tem essa daqui a pouco. Bom, semifinal do Campeonato Paulista, você deixa o Arias no banco? Claro que não, tá louco? Por que eu não posso deixar ele? Eu perguntei pra você, não sei. Corintiano você pode, lógico.
Nada a ver. Aí, ó, ele tá apelando. Não, apelou já. Apelou. Agora eu tô falando certo. Apelou. Mas você deixaria um jogador dessa qualidade? Não Você deixaria. tem uma final, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Você tem o John Arias, você vai começar com ele no banco? Não deixaria, mas também o treinador precisa ver com quem vai jogar, se vai jogar com o Alan ou o Maurício. Claro que é o treinador. E a sua opinião? Você tiraria quê? Você tiraria o Alan ou o Maurício? Eu tiraria o Alan. O Alan. O Miller já disse que tiraria o Maurício, né? E não é assim, nada- jogaria no lugar do Maurício. Não, porque senão o Maurício é como o Arias. É claro, São jogadores de posse de bola. Você Ele colocar não é o um cara- Arias como titular não significa que você está criticando Sim, o Maurício né? não é um cara agressivo. Ele é um de posse de bola. Agora, Chega na área. o Alan tem individualidade que falta para os jogadores do Palmeiras. O Alan tem individualidade de sobra. E outra, ele dribla em velocidade. Ele não para driblar. Ele vem em velocidade e dribla. É diferente. A maioria dos atacantes do futebol brasileiro hoje, que eles fazem? Vai mano a mano, pedala e toca pra trás. toca pra trás. Ah, pelo amor de Deus. E não é nada contra o Maurício. Claro, né, claro gente? que não. De novo, só pra deixar bem claro, eu acho que o Maurício é um jogador importante pro elenco do Palmeiras, para opções de jogo, para mudar de repente uma forma de atuar, taticamente. Mas se a gente pensar nos titulares, em relação ao elenco que o Palmeiras tem hoje, e tendo áreas agora à disposição, para mim, na minha visão, não cabe o Maurício para comparar com o Arias ou até mesmo com Ninguém o tá Alan. comparando com o Arias. Hã? Ninguém tá comparando o Maurício Você com o tá querendo Arias. pôr o Palmeiras com 12 em campo, Não, então. cara, ninguém tá comparando. Vocês querem jogar só com atacante, não dá. Mas eles O fazem Arias é um outras cara que funções. chega. É um cara que chega. Flaco faz O mais Alan pra é um trás. cara que chega, é um cara. O Flaco já tá lá na frente. Ele volta. O Vitor Roque. O Flaco volta também. Tá bom. É o que ele tem feito. O Vitor bom. Roque que é o Tá bom, atacante. O depois Flaco, mais pra frente nós vamos o ver. Flaco articula as jogadas. Bom jogador, que não dá, às vezes joga jogador ruim com jogador ruim. Bom jogador com bom jogador tem que jogar junto também. Alan e Arias podem jogar junto. Com certeza, talvez seja até a melhor pedida. Aí, tá vendo? Tá bom. Porque são dois jogadores de explosão, de velocidade, Dá cada um para fazer um lado do campo. os dois né? dribladores, os dois com características até para fazer jogadas de meia. O próprio Alan jogou como meia na divisão de base. Então, pode sim. Ah, Eu acho que, volto a falar, as opções são muitas e a definição de quem vai jogar, quando vai jogar, é o momento, é o dia a dia, é o planejamento, que jogo vai ser feito, quem vai jogar aqui, quem vai jogar aqui, quem Contra vai quem jogar também, né? É E toda essa isso que vai dúvida, decidir, titular, reserva, é o momento de cada um. Foi o tempo, né, O Guto? momento Hoje é de um bom elenco que é a solução, O momento né? de hoje não é o momento de amanhã. E toda essa dúvida. Hoje, o Arias tem ainda o processo de adaptação. Daqui 2 semanas aí, nem isso tem mais. O Vitor Roque precisou desse tempo. Claro. Exato. O Vitor Roque precisou desse tempo. Ô, Alex, E depois, dentro da gestão de grupo, o cara chega, já vai entrando assim, Sim. todo mundo. E só como informação Vocês também. sabem como é que é, E vocês jogaram. outra coisa, né, Xará? O Abel Ferreira, ele faz isso muito bem e gosta de fazer isso. Gosta. Até porque o treinador europeu já tem essa mentalidade desde quando nasce, né? De rodar o time. Rodar. Hoje joga o Alan, amanhã vai Isso. jogar o Maurício. Consequentemente, o Sousa, que começou bem a temporada. Quer dizer, então acho que o Abel ele sabe fazer isso. Ele vai muito fazer. bem. E vai Ô, Alex, você vai concluir, mas ainda sobre esse tema, imaginemos que o time jogue com o Alan e também com o Arias. Como ficaria do meio de campo para frente? Porque o Paulo disse algo que acho que é importante a gente levar em consideração, né? Dentre tantas outras coisas. Ele fala que também o futebol precisa marcar, precisa ter o equilíbrio. Claro. Como é que fica esse Mas o Abel Palmeiras? falou sobre isso ontem. Então vamos lá. O Abel falou sobre isso ontem, que dá pra jogar contanto que todo mundo se aplique, e é por isso que ele tira, sempre no segundo tempo, os jogadores mais rápidos, que na prática são os que se cansam mais. Então Iniciando com Alan e Arias, como fica do meio para o frente? Flaco Lopes centraliza e recua um pouco mais para ajudar o Andréas Pereira também na armação das Você jogadas. quer tirar, aí tem que tirar o Flaco de dentro da área, o artilheiro Mas do o time. Flaco não fica tão dentro da área. Ele Tá. entra na área quando o Palmeiras está com a bola, mas durante a posse de bola, ele não fica lá com o Vitor Roque Você já fazendo de ouviu mão dada. o Abel falar que o Flaco Lopes não é um meia?
Não, mas ele fala Você já que ninguém ouviu tem ele falar? posição fixa. Você já ouviu ele falar? Vai ter jogo que vai precisar de um cara por dentro, e esse cara por dentro que tem melhor desses- característica hoje é o Arias. Então. O Arias pode jogar do lado esquerdo e o Alan do direito. E o Flaco mais pro meio, com o Vitor Roque mais à frente, o Andréas ao lado, o Marlon Freitas dá o respaldo ali, e todo mundo marca, todo mundo ajuda, todo mundo corre. É assim que o Abel forma o sistema defensivo. Até o Vitor Roque, o Abel obriga ele a voltar para marcar. Claro, mas é por isso que dá certo. Por isso que até o momento o Abel não está fazendo tanta questão de usar um camisa 5. Porque ele está usando o Marlon Freitas e o Andréas Pereira como dois volantes que também saem para o jogo, porque os homens de frente, quando o Palmeiras perde a posse de bola, eles recompõem rápido. E aí, família, o que vocês acharam dessa resenha? Minha análise é clara. O Palmeiras hoje tem o melhor problema do mundo. O Abel Ferreira tem opções para mudar o jogo em qualquer cenário. O Arias mostrou em 15 minutos que é diferenciado, tem drible, tem inteligência e não sente o peso da camisa. Na minha opinião técnica, ele entra no lugar do Maurício sim, para dar mais agressividade e velocidade nas transições com o Vitor Roque. O time fica leve, rápido e mortal. Agora, dizer que o 4-0 foi injusto? Ah, faça-me o favor, o Palmeiras é letal e ponto final. Se você fosse o Abel, quem você sacaria do time titular hoje para a entrada definitiva do John Arias? Maurício, Alan ou mudaria o esquema para tirar um volante? Comenta aqui embaixo. Não esquece do like e de compartilhar o vídeo no grupo da família. Valeu, Porcomania. Tamo junto e avante palestra!